descobriu isso do teu pai quando você começou a namorar a tua mulher? Não, assim, eu comecei a perceber, eu saquei O que... movimento era diferente. Perfeito, Ana, porque assim, até então eu tinha essa crença, olha que interessante, que meu pai, eu vi muitas vezes meu pai falar assim, nasceu com a quina virada pra lua, né? O cara é rico porque deu sorte. Aqui a gente fala muito, nasceu com a bunda virada pra lua. Com a bunda virada pra lua. Com a bunda virada da lua. Aí, eu acreditei nisso durante praticamente a minha infância e juventude inteira. Você acreditou assim, ou dá sorte, é isso aí. Ou não dá sorte. Ou não dá sorte. Dependia dos dados que Deus ia jogar. É isso aí, que as pessoas ricas eram porque tiveram sorte na vida. Sim. E eu vi isso, né? Minha vida inteira. Por quê? Porque a gente tinha muita dificuldade, então, de fato, a gente não tinha quase dinheiro, era uma dificuldade para muitas coisas e tal. E nessa época também, por eu ver, eu vi muitas coisas, porque meu pai chegou a um ponto que ele estava devendo, ele pegava dinheiro de um agiota para pagar outro agiota. Nossa. Então imagine que ponto que já estava. E você vendo aquilo tudo, né? E era sem fim. Isso. Sem fim, é sem fim. Quando você está nesse ponto... O fim é a falência. É a falência total. Exatamente. E só quem não deixou o meu pai falir, porque ao mesmo tempo era muito interessante. A gente não tinha grana, tinha muita dificuldade até de comida. É louco isso, porque às vezes o pessoal fala, pô, mas seu pai tinha uma loja. Eu lembro que muitas vezes no colégio, né, com muito custo, meu pai pagava um colégio particular, que minha mãe exigia, porque várias vezes eu lembro de... discussões entre eles. Tipo, assim. Não, você vai pagar e tal, mas não tenho grana, não, você vai dar um jeito, aquela coisa toda. Eu lembro uma vez que a diretora, e era um colégio de freira, ela me chamou, primeiro, tipo assim, era uma didática, né, uma pedagogia. Seu pai está devendo. Não, mas tipo assim... Eu vi isso acontecer na minha escola. Era tipo assim, Ricardo Ventura, vem na direção porque seu pai está devendo. Assim, no meio de todo mundo. Era assim mesmo. E aí depois eu cheguei lá e tipo, cara, eu tinha 10 anos, 11 anos. O que eu ia fazer? Né? Não, era para constranger você levar eu acho que é isso. Pro papai. Aí eu cheguei lá, ela falou, olha, seu pai faz 3 meses que você não paga e você vai sair da escola. Agora imagine isso na cabeça de uma criança. Hoje não pode mais, mas depois dessa fase do pedir, que foi a fase de vocês, teve a fase de não renovar a matrícula, que hoje está proibido isso. Mas teve a época assim, você estudava, não está pagando, não podemos chamar mais o Ricardo Ventura aqui. Deixava, quando chegava no final do ano, você não renovava a matrícula. Isso é horrível, porque uma criança de 10 anos... E vai entender olha o trauma. Não tem nem noção do que está acontecendo. Pois não vai entender o que está acontecendo. E você chegou em casa e falou o quê? Pois eu cheguei em casa, primeiro... Uma carinha de tacho. Não, primeiro aí você volta à diretoria, aquele com silêncio, todo mundo assim... Olhando pra você. Seu devedor! Né? E você fala, ai, caceta. Não, e com medo de perder os amiguinhos, perder as menininhas lá que você ficava ali flertando e tal. Tipo assim, cara, eu vou perder tudo isso aqui. Não, e tinha uma crença nessa época, Ricardo, que era assim, bom, se o pai dele é assim, ele vai ser assim. Olha as menininhas que você queria. Já falei, o cara quebrado ali, verdade. Fracassado. E aí eu lembro também de, tipo, quando tinha festa junina, essas coisas, aí o pessoal, vai ter lá 50 centavos para você ganhar um voto do Miss Caipirinha e o Miss Peão. Rainha e rei da Um era a rainha da pipoca e o rei do pinhão. Isso, E aí, não tinha grana. Aí o pessoal, não, mas como assim você não vai ajudar? Eu falo assim, mas eu não tenho. Ou quando juntava para... cada um tinha que levar alguma coisa. Você vai levar 1 quilo não sei do que, 1 quilo não sei o que. Eu chegava em casa, a mãe mesmo falou, olha, se você levar, vai faltar aqui. Pra gente. Era literalmente assim. E aí eu falava, olha, eu não tenho. Você não tem porque seu pai é um morruga, porque você tem uma loja. Então a gente tinha loja, mas não tinha grana. Entendi. Então era uma loucura, porque existia uma cobrança social de tipo, não, você é comerciante, você é filho de empresário. Mas a gente tava totalmente quebrado. Esperava de um era o que esperava de uma loja naquela ter época. condições. E aí meu pai entrou na bebida, aí piorou mais ainda, porque daí deixou na mão de funcionários não de boa índole. E aí era um misto de não ter dinheiro, de humilhação. Eu cheguei a ver poucos ali, mas alguns muito fortemente cobrar ali meu pai. Quando meu pai realmente quebrou de fato, e a gente era muito... Meus pais eram muito católicos. Minha mãe era professora de catequese.
Da igreja. E faziam parte do Encontro de Casais com Cristo, então eles organizavam o concílio, acho que é concílio que chamava, que era um estudo bíblico. Eu participei de muito estudo bíblico, toda semana ia em estudo bíblico. Mas isso foi muito bom para você, foi o muito estudo bom. bíblico, porque você usa muito isso. E não só o estudo bíblico, mas... Você é do tempo do EAC, né? Essa situação de você confrontar as situações sociais do momento. Então, por que tem a pobreza? Por que tem pessoas necessitadas? Então, ajuda, né? Muito essa coisa... Eram vários casais trabalhando em prol de alguma coisa. Então, às vezes, eles faziam eventos e tudo mais, e aquilo era revertido para um orfanato. E eu estava junto. Para os velhinhos lá, eu estava junto. Então, sempre tinha uma ação solidária. Uma ação solidária, uma ação de você discutir. Eu lembro Lembra do Coronel Ferrarini? Coronel Ferrarini. Agora as pessoas acho que não lembram mais dele, mas ele foi muito famoso, foi até deputado. E ele falava sobre droga, a bandeira dele era sobre droga. Eu lembro que esse homem... Em São Paulo. Não me é estranho. Coronel Ferrarini, ele tinha até um livro sobre drogas e tal. Então eu tive contato muito cedo com... isso aqui faz mal. Tanto é que ele tinha uma maleta, que ele naquela época dava, né? Que ele falou assim, essa maleta tem não sei quantos R$1.000, se me pegarem aqui. Porque ele tinha tudo, ele tinha cocaína, ele tinha maconha, ele tinha drogas sintéticas, ele tinha uma pancada de coisa. E ele mostrava a reação... E olha que legal, ele tinha feto. Ele tinha pulmão, ele tinha cérebro. Tudo dentro daquela maleta para dar as aulas. Pra mostrar o que, você bebe, olha o que acontece com o seu fígado. Você cheira cocaína, olha o que acontece com o seu cérebro. Olha o seu pulmão, olha... Aí os fetos deformados, tá? Aí você fala, cara, eu não quero isso de jeito nenhum, né? Então ele tinha... Terapia do impacto. Terapia do impacto. E eu tive isso muito cedo. Então tem esse lado que era uma coisa difícil, mas tinha essa religiosidade. Então eu vivi... eu queria ser padre. Acho que eu nunca falei isso em nenhum podcast. Jura? Eu queria ser padre. Até acho que meus 12, 13 anos, eu vou ser padre, Fui coroinha. Família religiosa, vivia dentro da igreja, dos encontros. Aí você começa a beijar e você fala, acho que não vou ser mais padre. Aí não dá. Aí você começa a descobrir... os hormônios te traem. Exato. Gritaram. Aí eu falei, acho que eu não vou ser padre, mãe. Mas por que não? Acho que eu desisti de ser padre. Exatamente. Então, essa conjunção, acho que foi muito legal. E outra, eu nunca vi minha mãe sem um livro na mão. Minha mãe lia muito. Minhas irmãs também, eu tive 3 irmãs mais velhas, principalmente a Márcia. Você é caçula? Sou caçula de 3 irmãs. E eu acho muito engraçado quando às vezes as pessoas falam assim, um parente. Você sabe que o pessoal fala que a gente se odeia, né? Por quê? Não sei. Nós? Mas já tiveram juntos em podcast. Não, tipo assim, a doutora Ana Beatriz deve odiar o Ricardo Ventura. Tome, seus haters, nada a ver. Tô aqui, convidado da doutora Ana Beatriz. Mas direto, fica, porque você não sei o quê. E fica nessa loucura. Sabe o que é isso? São os semeadores de discórdia. Pois é. Tá cheio. Cheio de gente que fala que não sei quem, não fala com não sei quem, que não fala... A gente não tem. Que não se respeita. Nossa, mas ela está aturando. Não, teve um que assim, ela está aturando o Ricardo Ventura nesse podcast. Imagina. Olha o olhar dela. Nós fizemos aquele flow que foi maravilhoso. E foi um sucesso. A gente jogou tênis. Jogamos tênis. Mas e a pessoa... Não, e tipo... E aí, por que eu falei isso? Porque muitas vezes a pessoa fala assim, esse Ricardo, ele como é que é? É sexista. Eu falei, cara, como é que eu posso ser sexista onde o que reinava era uma família totalmente feminina? Então, e outra, você sabe que a mãe, ela se liga muito... A casa das 4 mulheres, Das 4, não, tinha ainda mais minha tia, que foi... 5. Que tá ficou... chegando no 7. Não, minha tia e minha avó, porque o que acontece? Minha tia ficou solteira, então foi minha mãe postiça, e mais minha avó. Você sabe que você tem muito mais contato com a família da mãe, né? Verdade. Então, eram muito mais mulheres, e outra, a irmã mais nova minha tinha 6 anos de diferença. Então era 6, 8 e 10. Você era bem caçula. Então quem mandava em mim eram elas. A minha foi referência... criado totalmente. Cara, a minha referência de pessoa inteligente é que nem eu falei assim, era minha irmã Márcia. Eu falava assim, a pessoa mais inteligente que eu via na face da terra era minha irmã. Minha irmã é engenheira mecânica. Já adulto, às vezes eu chegava num ponto assim que não conseguia ter lógica. Eu falava assim, Márcia, tá acontecendo isso, resolve aí que eu não consigo. E ela, peraí, é assim. É uma das pessoas mais bem dinâmicas, assim, no sentido
de inteligência. Ele usa muito a lógica. Cálculo e lógica. Exatamente, a lógica. E eu acho engraçado quando as pessoas